Neste dia 12 de dezembro, o apresentador Silvio Santos, um dos maiores nomes, né, gente, da história da televisão, está completando 91 anos. E para comemorar essa data, a gente vai contar um pouquinho para você algumas curiosidades sobre o comunicador. Todo mundo sabe, por exemplo, que ele tem várias filhas. São 6 filhas mulheres que são aí donas um pouco da fortuna do comunicador. No entanto, gente, o que pouca gente conhece é que Silvio Santos também tem um filho homem, reconhecido pela justiça, e há herdeiros além das 6 filhas que eu acabei de citar e também da esposa do Silvio Santos, a autora de novelas Iris Abravanel. O Silvio, né, sempre foi um cara muito bacana, um cara muito especial, sorridente, mas essa história envolvendo o filho dele é uma das maiores controvérsias da vida do comunicador. A gente vai te contar como tudo isso aconteceu, o que aconteceu também com o filho do Silvio Santos, como é que ele acabou sendo reconhecido como o herdeiro do comunicador e qual foi a relação, né, que eles acabaram tendo, porque não foi, pelo menos na imprensa, né, falada, não foi uma das melhores relações possíveis. Poderia ter sido muito melhor essa relação entre o Silvio Santos e o seu filho. E já adiantando, contando um pouquinho do spoiler do que a gente vai contar na sequência, ele tem 2 netos desse filho que foi reconhecido pela justiça como o único herdeiro homem de Silvio Santos. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Roda aí! Silvio Santos vem aí, olê, olê. Gente, para mim, Silvio Santos é o maior comunicador da história. Mesmo com 91 anos, ele consegue se reciclar e ser aí um grande exemplo do que é fazer um bom programa de televisão. Tanto que fez muita falta aí esses últimos programas em que o Silvio acabou não participando e a filha dele, a Patrícia Bravanel, comandou. Ela comanda bem a atração? Comanda, né, gente? Mas Silvio Santos não tem ninguém igual a ele. A gente vai começar a contar para você a história, então, do filho do Silvio Santos. Pouca gente conhece essa história, porque é uma história que foi abafada. Houve um acordo judicial na época para que o rapaz parasse de aparecer na mídia. Essa história a gente começa quando a mãe desse rapaz ela conhece o Silvio Santos. A gente já está vendo aí a foto do rapaz. É o Hugo, gente. O Hugo, ele teve a sua mãe, a dona Vilma. A dona Vilma, ela muito jovem, ela saiu do Rio Grande do Sul e foi morar em São Paulo para trabalhar com o sonho de ser uma aeromoça. E foi lá que a dona Vilma teria conhecido o grande Silvio Santos. Só que naquela época, gente, vocês têm que fazer as contas aí, o Silvio ainda não era uma celebridade. Ele já trabalhava com comunicação, tinha um programa de rádio, mas nem de perto é o que a gente conhece hoje como o Silvio Santos. Eles se apaixonaram, tiveram ali um relacionamento de alguns meses, e aí, muito apaixonada, a dona Vilma teria decidido, gente, voltar para o Rio Grande do Sul. O problema foi que ela fez esse retorno já grávida, teoricamente sem contar ainda para o Silvio Santos, que estava esperando um filho dele. E essa revelação do segredo da dona Vilma só foi contada anos depois. Mais detalhes eu conto logo após o nosso recadinho, que é bem rápido, hein? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, olha só como é fácil e rápido você se inscrever. É fácil mesmo. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ele fica localizado logo abaixo do player do vídeo e ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado, que está chegando aí perto do Natal. Estamos nesse novo espaço aqui, temporariamente, porque estamos fazendo mudanças no nosso estúdio lá, que houve um problema, só dando aí a justificativa para você que sempre acompanha a gente. A dona Vilma, gente, conheceu um outro rapaz lá no Rio Grande do Sul, que era o padrasto do Hugo. Ele, seu homem, ele sempre soube que o filho que a Vilma esperava não era dele. Ela nunca escondeu isso. Ela não casou com ele e depois inventou que estava grávida. Não. Ele já se casou com ela sabendo que ela estava grávida e ela não queria voltar para São Paulo para contar essa situação toda para o Silvio Santos. Ela preferiu manter essa relação dos dois, né, e o filho em segredo. O Hugo também sabia que o seu padrasto não era o seu pai biológico.
e sempre tiveram perguntas, né, sobre quem era o seu verdadeiro pai. O que ninguém esperava é que esse pai dele verdadeiro fosse o Silvio Santos. E aí ele só descobre que Silvio Santos é seu pai na década de 1980, no finalzinho daquela década, quando o padrasto do Hugo, infelizmente, perde a vida. E aí, né, ele pressiona, fala, olha só, já não há mais motivos para você esconder esse segredo. Meu padrasto já se foi, ele não vai ficar sentido se eu for procurar o meu pai. E aí, quem é o meu pai? E pro susto do Hugo, a Vilma acabou contando que o pai dele era Silvio Santos. Foi então, né, que na época as reportagens começaram, né, a querer saber um pouco mais sobre isso, e o Hugo Marques acionou a justiça contra o comunicador. Esse processo começou na década de 1990. Em 1997, inclusive, ele dava várias entrevistas para jornais contando essa história que eu acabei de contar, da mãe dele, a dona Vilma, e, né, esperando uma resposta do Silvio Santos. Ao longo de 5 oportunidades, gente, o Silvio Santos se negou a fazer o exame de DNA a esse rapaz. A justiça ia lá, mandava, Silvio Santos, faz o DNA. Ele ia, não fazia. De novo, até que, né, depois da quinta vez, a justiça, mesmo sem o DNA do Silvio Santos, entendeu que ele era, assim, o filho do comunicador. Porque se o Silvio Santos estava negando tantas vezes fazer um exame de DNA, a gente inclusive vendo agora uma reportagem de 1997 que conta, né, gerente de hotel que se diz filho de Silvio Santos quer ser amigo do apresentador, inclusive o Hugo sempre tentou essa proximidade, né, com o comunicador do SBT, o dono da emissora. E aí, gente, em 2005, após essas 5 tentativas do Hugo tentar o DNA com o Silvio Santos e ele se negar a fazer isso, a justiça foi lá e reconheceu ele como filho biológico do Silvio Santos. Inclusive permitiu que ele mudasse o seu nome. Hoje ele tem, né, na carteira lá, a identidade dele, de nascimento, o Abravanel, que é o sobrenome do comunicador. O Hugo, gente, ele tem 2 filhos, são 2 netos do Silvio Santos. Não há informações se o Hugo e o Silvio Santos chegaram a ter algum tipo de relação, se eles chegaram a ficar frente a frente e se o Silvio Santos conhece os netos, né, desse herdeiro, porque ele é oficialmente herdeiro do comunicador, mesmo sem os exames de DNA. No entanto, gente, a parte triste é que no ano de 2015 o Hugo veio a perder a vida por conta de problemas cardíacos. Ele infelizmente faleceu. Mas repito, ele deixou 2 filhos dele, né, que quando, né, o Silvio Santos infelizmente também for perder a vida, vão ter direito à parte da fortuna do comunicador. Que coisa, né, gente? Você conhecia essa história? Deixa aí seu comentário. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.